Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao curso de manutenção e reparo de celulares ministrado pela Texel Service. Eu sou o professor Eduardo. Vamos dar início à quinta aula do módulo 3. Nessa quinta aula nós vamos trabalhar com o manual de serviço, certo? Envolvendo o esquema elétrico, troubleshoot e diagrama da placa. Nessa aula nós vamos analisar alguns circuitos, certo? Circuito de carga, circuito do power, circuito de campainha, certo? Vários circuitos, circuito display, para que nós venhamos a entender a aplicação dessa ferramenta, o manual de serviço. Eu estou aqui com algumas placas, placa do LG, do Motorola e do Samsung, na qual eu farei a análise nos diferentes modelos. Vamos começar aqui com o esquema da Samsung, certo? Eu vou aqui, estou com a placa de um Samsung G350. Pessoal, lembrando que para cada placa o processo é o mesmo, a maneira de analisar é igual, certo que variando de placa para placa vocês vão encontrar algumas diferenças nos manuais, porque nem todos os manuais de serviço têm o mesmo formato. Estou com a placa aqui do Samsung G350, estou com ela nessa posição. Como nós sabemos, o diagrama da placa ela vai sempre mostrar os dois lados. É muito importante, pessoal, nós analisarmos o circuito, entendermos essa análise, porque nem sempre o conector, um defeito no carregamento vai ser o conector. Só vamos analisar aqui o circuito de carga do Samsung G350, para a gente entender aqui como é que funciona a interpretação, né? Se eu analisar aqui o circuito de carga, ele pede ali para a gente inserir 5 volts. Logicamente o carregador tem 5 volts, né? Vou inserir 5 volts aqui no conector de carga. E ele pede para verificar se na sequência tem 5 volts na bobina L607. A gente tem que entender que essa análise ela tem que ser feita com a placa alimentada, né? Vou usar o carregador. Se eu estou trabalhando com tensão, eu vou utilizar um multímetro em corrente contínua. E o primeiro teste que eu vou fazer aqui é verificar se está saindo 5 volts no conector. Eu posso identificar o negativo aqui através da análise visual, onde o negativo vai para o massa, né? E o positivo com essa seta. Vou verificar aqui se tem 5 volts no conector, 5 volts, né, no conector. Quando eu for fazer a análise nesse conector, se eu colocar a ponta de prova em cima do pino do conector, se ele tiver quebrado ou não, ele vai dar 5 volts, certo? O interessante é que nós venhamos a fazer a análise na trilha, né? Bem na ilha, né? Você está vendo aqui a trilha, ela termina aqui, é uma trilha interna. Eu faço aqui a análise bem na ilha, para ver se está dando 5 volts, porque se a solda estiver quebrada, não vai dar os 5 volts, ok? Sabemos que aqui é o negativo, e o quinto oposto é o positivo. Uma análise que eu posso fazer sem o conector, sem a fonte, que eu posso fazer também é a análise de continuidade, para saber se o pino positivo está em curto com um pino negativo, né? Ó, eu tenho aqui o pino negativo e tem um pino positivo, ó, não bipa, né? Que eles são polarizados, então não pode bipar. Se bipasse era porque tinha um curto na linha, né? Ou então no próprio conector. Então a saída aqui tá ok. Deixa eu mudar aqui para a escala de tensão, que eu não mudei, certo? Saída de 5 volts, ok. Eu posso verificar aqui se tem uns 5 volts na bobina L607, né? Então eu vou localizar essa bobina aqui no esquema elétrico. Eu posso ver que no pino 1, que é o pino da bobina, ele vai para a bobina L707, que é justamente a trilha do carregador dos 5 volts, né? Então se essa bobina tiver partida, não vai ter carregamento no celular. Eu posso localizar aqui a L607 no esquema elétrico. No esquema elétrico, mas aqui depois em seguida eu vou para o diagrama da placa aqui, ó. A L607 está bem nesse cantinho aqui. L607, ó. Vou botar aqui uma ponta de prova no massa. Eu posso colocar até aqui, viu, pessoal? Ó, porque como o massa é negativo, aqui é o negativo do capacitor, então não vai dar nada. Se eu colocar no capacitor ou na L607, que é a bobina, vai dar os 5 volts. Se essa trilha tiver partida, ela não vai dar os 5 volts, conforme mostra aqui no esquema elétrico. Ó. Pino 1
L607, ok? Se por acaso o terra tiver partido, né, eu faço um jump do pino para o massa. Agora, essa trilha aqui, você vê que ela morre aqui, ó, que ela não tem continuidade. Realmente eu tenho que puxar um fio, né, o fio de jump daqui para cá, beleza? Justamente para poder fazer essa trilha que tem aqui no esquema elétrico. Vou analisar aqui uma placa de um LG D295. Se eu analisar o conector de carga, eu posso ver que ele, o positivo, né, aqui do lado esquerdo do vídeo, e eu tenho um negativo aqui do lado direito. Vou analisar com escala de continuidade para ver se tem se eles estão ligados em comum, ó. Negativo, positivo. Eu posso observar que essa trilha, ela é bem, né, bem visível, bem visual, que ela vai para esse diodo, ó. Certo? Então, nesse caso aqui, como a trilha está visível, eu posso nitidamente puxar um fio de jump do pino para cá, diferente do Samsung, né, que é a trilha interna. Vamos aqui para o manual de serviço, ó, do LG D295, sempre a gente trabalhando com o layout da placa e o esquema elétrico para a gente entender como está distribuído os componentes na placa. Eu tenho aqui, ó, o layout da placa. Vamos localizar aqui o diodo. Tá aqui o conector, né? Então ele aqui, esse diodo, de acordo com a placa, ele é o D9200. Podemos observar aqui visualmente que a trilha vem para ele, ó. Então, se tiver partida, eu posso puxar um jump daqui para cá. Mas e o esquema elétrico? Como é que nos mostra isso? Vamos dar uma olhadinha no esquema elétrico. Realmente para confirmar se ele tem essa ligação, né? Vamos procurar aqui o setor de carga. Deixa eu dar uma procura aí, setor de carga, aqui só um minutinho. Vamos ver lá no layout. Uma dica que eu dou para vocês, pessoal, você está aqui no diagrama da placa, você pega a referência do conector CN9200, para a gente não perder muito tempo. CN9200, faça a busca aqui. Ele fica aqui na corzinha azul, dou mais um clique. Vou clicando até achar o esquema elétrico. Pessoal, então estou aqui no esquema elétrico, ó, do conector de carga do LG. Podemos ver que o pino 1, que é o positivo, ó, ele vai para o positivo do diodo D9200. Né? Também ele vai para o resistor R9114 e também vai para o capacitor 9205. Né? Que são todas essas peças que estão aqui, ó. Diodo, né? O resistor, certo? O capacitor 9205 e o filtro, né, o FL, né, 9200, né? A gente pode ver que todas essas peças aqui estão na linha positiva. Se por acaso essa trilha estiver rompida, você faz o jump dessa trilha, né? Bem como os demais. Se você for fazer o jump da linha 2, visualmente você vê que vai para esse filtro, Sabemos que aqui são os dados, né? Pino 2 vai para o filtro, ó, o FL9201, que é esse daqui, ó. Aqui a peçazinha aqui, FL9201. Né? O pino 3, como eu posso ver aqui, eu posso jumpear no pino 4 e o pino 4 do conector eu posso jumpear, né? Vamos, conforme mostra aqui, ó. Ele vai para o diodo 9201, que é essa peça aqui. Em consequência, em seguida tem um capacitor 9202 e tem um resistor 9105. E daqui, depois do resistor, ele vai para o Permanage USB ID. Da mesma forma, depois que passa aqui o positivo do conector, ele vai para o VBus USB, né? Você vê que ele finaliza aqui do outro lado. Pessoal, vou deixar essas duas análises aqui para conector de carga. É bem simples. Essa análise é só com o intuito de vocês identificarem como é que segue
as trilhas, né, nos esquemas elétricos. Se por uma eventualidade ele romper, a trilha romper, né, você tem a possibilidade de fazer o jump. Nesse caso aqui é visual. No caso aqui do Samsung, a trilha interna, né? Do Samsung, no caso aqui, só com o esquema elétrico. Ó, pino 1, ele vai para a L606, L607. Como você vê aqui no microscópio, não mostra para onde vai essa trilha, mas o esquema elétrico indica que ele vai para, no caso aqui o esquema elétrico diz que vai para a bobina, né? Mas como a gente pode ver, também ela vai para o capacitor, mas aqui no troubleshoot só diz bobina, mas visualmente vai para o capacitor. Fica por aqui essa análise do circuito de carga, até a próxima análise.